Meus amados irmãos, graça e paz no Cristo ressuscitado. Meus amados, com muita alegria, com muito gozo, no meu coração, que eu quero expressar aos irmãos aquilo que nós devemos obter, viver nos nossos dias, da nossa existência sobre a face da terra. Na minha caminhada, eu entro muitos em lares, através do meu trabalho, que eu sou técnico em refrigeração e em máquinas importadas, máquinas nacionais, de lavar roupa, outros eletrodomésticos. E muitas vezes encontro pessoas que outras pessoas passam a minha informação e eu chego nos lares e as pessoas falam, o senhor que é o pastor Hélio, aquela coisa toda, tá bom, amém, glória a Jesus. Qual igreja você está agora? Eu falei, agora estou na igreja de Cristo. Ué, mas você não... Não, agora eu sou o templo do Espírito Santo. Eu reúno mais alguns irmãos lá na minha casa, a gente conversa, a gente alegra, a gente toma café, a gente até almoça. E a gente leva uma vida agora sem terrorismo, sem medo. A gente leva uma vida agora tranquila, segura e calma. Embora muitas vezes as situações, meus amados, não é favorável, através da enfermidade, a gente não está livre das enfermidades, E depois dessa epidemia aí, surgiram muitas enfermidades, muitas situações que veio à tona, Mas eu sempre mantenho assim a minha alegria, entendeu? Minha força, Agora minhas habilidades agora tá diminuindo, devido à situação, que eu estou vivendo, no meu corpo físico, porque meu espírito está preparado. Meu espírito está pronto para que o dia que Deus me chamar, ele está pronto. Agora a carne não, a carne ela vai sofrendo as consequências, muitas vezes na nossa juventude, na nossa caminhada, nosso desgaste físico, E a gente chega a uma idade que às vezes a enfermidade ela não tem controle pela ciência, mas Deus não, Deus está no controle de tudo. Então eu quero expressar, meus amados irmãos, aqueles que não me conhecem, aqueles que me conhecem, aqueles que estão dentro de uma dominação, Eu não vou aqui citar praga nem nada, porque praga não resolve nada, Mas eu gostaria de deixar aqui para os amados irmãos um livro que foi escrito, há muitos anos, há mais de 2000 anos, que se torna uma história. Naquela época não, naquela época estava presente, Era os fatos presentes, era que ele estava vivendo lá naquele momento. Mas hoje nós não estamos vivendo aquilo que eles viveram, como eles também não vão viver o que nós estamos vivendo, Passaram por muita tribulação, muita perseguição, angústia. E o apóstolo Paulo, ele traz essa dentro da visão, dentro do querer de Deus, Ele traz essa palavra para aquele período ali, que era ali nos dias das perseguições ali em Roma, onde o povo era perseguido ali pelo sistema daquela época, os romanos, e vai por aí, Então ele traz aqui no livro aos Romanos, capítulo 8, eu vou ler apenas o primeiro versículo e vou dar uma mesclada aqui no versículo para os irmãos entenderem. Depois, se os irmãos estiverem interessados, os irmãos ler. Mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia, ela não foi escrita nem para mim nem para você. Ela foi escrita naquela época, para aquele período ali. A Bíblia não tem nada escrito para o Brasil.
né? Que o Brasil não era nem descoberto, né? O Brasil foi descoberto, muitos nem sabem que ano, né? Em 1500. Então, quer dizer, não tem nada escrito, mas ela foi traduzida e chegou até nos nossos dias. Mas eu não posso pegar um alimento que está armazenado ali há 1000 anos e vou comer ele agora. Não, eu posso, dentro da mensagem bíblica escrita aqui, que é um livro histórico, eu posso agregar algo em meu benefício próprio, como você também, para o seu benefício próprio. Então ele fala aqui no capítulo 8 de Romanos, ele fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, presta bem atenção. O que Paulo estava falando ali para os romanos ali? Era uma igreja carnal, era um povo, né? Vivia na submissão ali de Roma, das leis de Moisés. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo. Então eles viviam sob uma pressão terrível. E Paulo traz essa mensagem para aquele período ali de extrema, né, sofrimento ali, angústias, perseguição. Ele fala: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Noel, mas que Espírito é esse? É o Espírito de Deus, meu amado. Está em nós, está na minha vida. A minha carne é ela que combate contra Deus, é ela que opõe a vontade de Deus. E na nossa trajetória, nós encontramos muitas pessoas que opõem, que deixam a carne dominar. Às vezes está dentro da chamada igreja, é filho, é neto, é bisneto, entendeu? E por aí vai, mas faz o desejo da carne. E quando a carne ela governa, ela não tem direção. É como um barco sem um leme. Ele vai aonde a onda vai. E a vida do ser humano é mais ou menos assim. Se eu não sou guiado pelo Espírito, a carne vai me guiar. Os desejos carnais é terrível. É bom para a carne, mas não é bom para o Espírito. E Deus vai corrigir, porque Ele ama. Porque antes da cruz, nós não era o templo, só viramos o templo do Espírito Santo depois da consumação, no DC 70, DC 70 depois de Cristo, quando Cristo se manifestou na sua glória. Aqueles que nasceram, já nasceram salvos. Você está me entendendo? Já nasceram salvos. Porém, a carne, ela só quer coisa que não agrada a Deus. Só quer coisas que abomina a Deus. É que combate a Deus. A nossa natureza carnal é terrível. Então, Paulo fala, naquele momento ali, naquela era ali, talvez 34, 35, porque ele foi decepado em 36, ele foi, né, cortado, foi morto, né, ali pela lei romana ali. Então, Paulo deixa escrito que hoje nós possamos aplicar na nossa vida, usar isso para o nosso bem-estar, não deixar a nossa carne nos dominar. Então ele fala que nós, né, não há nenhuma condenação, mas se nós andarmos pelo Espírito, certo? Ele fala também aqui no versículo 35 do mesmo capítulo 38, e deixa uma confirmação, né, que eu posso aplicar na minha vida, no meu dia a dia, na minha caminhada,
Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele relata aqui várias situações aqui. Para aquele momento ali, oportuno ali, mas eu posso assimilar isso para meu dia a dia da minha vida. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Olha a situação que eles estavam ali. Eles eram perseguidos e mortos, né? Aqueles que abraçaram, aqueles que andavam no caminho de Deus, aqueles que tinham aquela perfeita comunhão, eles eram perseguidos. Eles eram, né? Eram mortos como uma ovelha. E no versículo 37 ele fala, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então a morte, meus amados, uma coisa que nós temos que entender, a morte jamais vai nos separar do amor de Deus. Às vezes a pessoa fica, né, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Todos vão para o inferno, meus amados. Você assustou agora, né? Você falou assim, esse velho tá louco, né? Não. O inferno é a sepultura. Aqueles que não querem ir para a sepultura, eles vão para o queimatório. Vão queimar, vão virar cinza. Mas todos, meus amados, vão. O próprio Jesus de Nazaré, ali, como Deus, ele foi para a sepultura. Mas nós não ficaremos na sepultura. O espírito, a matéria, ela volta ao pó. E o espírito que é de Deus, volta a ele, volta a Deus. Porque veio dele e vai retornar para ele. Então, todos vão ter que passar, meu querido. Né? Por mais que o homem vive 100, 150, 200 anos, ele vai passar pela morte. Isso é um fato, certo? Porque estou certo, no 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, deu para vocês entenderem que nada pode nos separar do amor dele. Às vezes nós passamos por muitas tribulações, passamos por muitas dificuldades na vida, filhos com rebeldias, filho desobediente, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o trabalho. Nós passamos por muita situação, meus amados, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está vinculado em Cristo Jesus. Foi ele que disse nas suas próprias palavras, né, que ele iria, mas voltaria, né, e hoje ele voltou para mim. Quando eu nasci, quando a minha mãe me concebeu, eu já nasci salvo. Passei por um processo na minha carne, né? Mas eu procurei ser, dentro da minha natureza humana, eu procurei me corrigir. Que naquela época havia respeito, havia obediência. O que o pai e a mãe falavam, os filhos obedeciam. Os filhos não contendiam contra os pais, porque havia um respeito. Havia uma autoridade do pai e da mãe, né? E os filhos eram obedientes. Mas hoje, nos nossos dias atuais, os filhos perderam essa essência, né? Mas tem um ditado que está descrito na Bíblia: o que o homem semeia, ele vai colher. E muitas das vezes essa colheita demora
demora anos, demora décadas, né? Então, eu quero deixar aqui esse pequeno relato, né, que pode ser aplicado na sua vida, para você ter uma vida tranquila, uma vida segura, uma vida sem medo, certo? Talvez você ainda não tenha entendimento, né? Se você não tem esse entendimento, tem escrito no YouTube um amado irmão chamado Irmão Geraldo Moraes. Ele tem um canal Espírito em Verdade. Acompanhe ele lá. Entra nesse canal, escreve e presta muito bem atenção naquilo que ele está relatando sobre a Bíblia Sagrada. Pela Bíblia Sagrada, né? Ele vai relatar coisas lá extraordinárias que talvez você nunca soube, né? Eu fiz muitos anos de seminário, mas depois que eu conheci o irmão Geraldo, com os meus pensamentos, aquilo que eu estava aqui na minha cabeça, houve assim uma comunhão perfeita, né? Naquilo que ele descreve ali, que ele relata ali sobre a Bíblia, a pura verdade, porque a graça, meus amados, ela tem que ser pura. Viver em graça é viver uma vida extremamente ligado em Deus. Deixar Deus te guiar os seus passos. Fazer a vontade dele. Esmurrar a sua natureza carnal. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Se você olhar com os olhos iluminados, com a mente aberta, você vai entender a verdadeira escritura da graça, o evangelho da graça. Fica aqui meu abraço, fica aqui meu carinho, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Que Deus continue fortalecendo, abençoando a sua vida, seus familiares, seus negócios, em Cristo ressuscitado.